Hoje é dia 21/3/1980. Eu acho que essa é a minha segunda parte de projeção astral, né? No dia 21/3, ou é a terceira parte, eu não sei. Mas a gente vai, nós vamos gravando, né? Eu posso verificar depois, né? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte: eu deitei, né? Deitei do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo da cama. Eu estou nessa posição aqui, então eu fico me vendo qual o lado, né? Olhando de frente do lado esquerdo da cama, né? Eu deitado na cama, do lado esquerdo. Aí, bom, para sair foi uma coisa que normalmente para mim não é difícil, né? A saída do corpo não é difícil, mas ela pode acontecer de várias formas, né? E nesse dia eu tinha tido alguns acontecimentos, né? E os acontecimentos que ocorreram me deixaram um pouco fora, sabe? Eu falei, caramba, como é que pode acontecer essas coisas, né? E foram coisas simples, né? Coisas no trabalho, né? E, bom, na hora que eu fui sair do corpo, eu saí, mas eu saí para o lado. Eu não saí para cima nem saí para baixo, eu saí para o lado. E aí eu me vi numa situação diferente, porque era como se eu sentisse que eu estava dentro do meu corpo, mas eu sabia que eu não estava dentro do meu corpo, né? Eu tinha saído de lado. Isso é uma coisa que parece meio esquisita de se falar, né? Mas é uma grande verdade. Saí para o lado, né? E com a consciência no estado mais ou menos lúcido, né? Porque eu não acredito que a gente... quer dizer, eu sempre saí com uma lucidez muito boa, mas eu saí com uma lucidez meio, sabe, meio confusa, meio esquisita. E aí aconteceu o seguinte: depois de eu sair, eu fui descendo, eu não subi, né? Eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu fui descendo, como se eu tivesse um peso sobre o meu corpo astral, sabe? Foi um negócio muito louco. Eu senti um peso, esse peso parecia que estava entrando no meu peito, né? E eu fui descendo, eu desci e o mais engraçado disso é que eu não vi a minha cama, o lado de baixo dela, como eu já tinha visto em outros momentos, né? Eu vi apenas escuridão, muita escuridão, né? Mas eu sabia que eu estava descendo. E eu fui sentindo também um frio inicial, um frio no corpo, como se eu estivesse imerso na terra. Mas olha só, eu não sabia direito onde eu estava, né? E depois eu fui descendo e começou a aquecer muito, né? Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu, né? Bom, minha situação emocional era tranquila. Eu não estava preocupado se eu ia ser destruído, se ia acontecer alguma coisa. Eu não estava preocupado com isso, né? Eu estava querendo viver aquele momento. E fui descendo e a coisa esquentou num ponto em que eu sabia que estava muito quente, mas eu não sentia no meu corpo físico, né? É uma situação engraçada essa. Eu falei, bom, eu vou ter que subir, eu quero subir, né? E eu comecei a subir. Quando eu pensei nisso, eu comecei a subir lentamente, subir, passei por uma parte fria, né? Que parecia ser a terra mesmo, né? O piso, né?
E fui subindo. Quando eu cheguei do lado do meu corpo, né, eu sabia que meu corpo estava lá, mesmo sem poder vê-lo e sem olhar para ele, porque é óbvio, né? Você ultrapassou a cama, eu sabia que eu tinha ultrapassado a cama, eu deveria estar do lado do meu corpo, né? Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque eu fui virando lentamente e fiquei me olhando, né? Eu fiquei olhando meu próprio corpo, que ele estava com os olhos fechados, né? A minha respiração era uma respiração muito lenta, né? E eu fui, obviamente, saindo até um ponto em que, olhando para o meu corpo, eu falei, isso não é uma coisa normal, né? Fazer uma projeção com esse sentido, eu já tinha feito outras projeções, mas essa daí, eu fiquei com a vontade de poder abrir os meus olhos físicos, entendeu? Para poder tentar ver o meu corpo astral. E esse meu desejo, ele ocorreu. Olhando de cima, eu vi que os meus olhos estavam abertos, só que eu não conseguia me ver, né? Eu não conseguia me ver. Eu falei, isso é o fim da picada, né? Só que eu senti que eu fui virando e entrei no corpo físico, né? Quando eu entrei no corpo físico, eu percebi que os meus olhos estavam fechados, né? E aí eu falei, caramba, essa experiência foi uma experiência, para mim, maravilhosa, porque ela me deu... Você sempre descobre coisas novas, né, quando você tem uma experiência nesse sentido, né? E aí, então, foi um negócio que agora eu estou passando para as pessoas. Eu sempre passo com cuidado, né, para não deixar ninguém confuso, né? E também para que as pessoas possam, ao fazer projeções astrais, não ficarem assustadas, né? Então, foi isso.